Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e, juntamente com Beth Costa, iremos apresentar esse programa de hoje, cujo convidado, Beth, já está aqui na tela. Isso. Mas antes de você apresentar o nosso convidado, quero fazer um convite a todos que estão nos assistindo para se inscreverem no nosso canal e também nas nossas redes sociais. O Instagram nosso, que é @SOS Brasil Soberano. Hoje não entrou o QR Code na tela. Hoje não entrou. Mas, olha, internet. Agora entrou. @SOS Brasil Soberano. Pessoal, hoje nós vamos falar de meio ambiente. Um tema importantíssimo para o destino da humanidade. Um tema, né, Beth? Um tema que tem uma ligação direta com o próprio ser humano, com a nossa existência. Então, é um tema de interesse de todos nós e de quem está nos acompanhando. Beth, nosso convidado está aqui. Faça a apresentação do nosso convidado. Olá, Rogério, boa tarde. Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite e fazer essa conversa tão importante conosco hoje, né? E com todos aqueles que nos acompanham pela internet. Obrigada mesmo. Bom, o Rogério Rouck tem extenso currículo nessa área ambiental, mas ele é hoje o superintendente do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, no Rio de Janeiro, esse cargo que ele já ocupou de 2005 a 2008. Mas ele é doutor em Ciências Políticas e Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal do Rio Fluminense, a UFO, mestre em Direito da Cidade pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, também aqui do Rio, professor da pós-graduação em Direito Ambiental da Escola de Administração Judiciária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e da pós-graduação em Direito Ambiental da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, a EMERJ. Foi secretário do Meio Ambiente de Niterói, diretor do Instituto Pereira Passos, diretor substituto do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, coordenador regional do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, é autor de livros como Estudo de Impacto de Vizinhança, Instrumentos de Garantia do Direito às Cidades Sustentáveis, como eu disse, um currículo e uma vasta experiência nessa área. Obrigada aí, Rogério. Vamos começar aqui a nossa conversa, né? Bom, nós estamos na Semana do Meio Ambiente, né? E os dados mundiais divulgados na quarta-feira, né, no Dia Mundial do Meio Ambiente, são alarmantes, né? Foram divulgados pelas Organização das Nações Unidas, a ONU. Segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da Comissão Europeia, mês de maio passado foi o mais quente da história do planeta, desde a época pré-industrial, ou seja, de 1850 a 1900. E são 12 meses, um ano consecutivo de quebra de recordes de calor. O planeta aquece mês a mês. Então, a pergunta para você, Rogério, qual é o alerta que soa, mais uma vez, para toda a humanidade? Bom, boa tarde, Beth Costa, boa tarde, Jorge Folena, prazer estar aqui com vocês no Soberania em Debate. Agradeço muito pelo convite, espero que possa trazer aqui algumas contribuições para a reflexão de um tema tão contemporâneo e tão importante, né? A gente tem visto, de fato, os alertas nos últimos anos para um processo que, até pouco tempo atrás, era tido como um processo que poderia ser revertido e que hoje, os novos relatórios que apontam para essas medições, como a que você cita agora, sobre os recordes de temperatura global, né, que foram batidos mês a mês nos últimos 12 meses, mas a gente já vinha com vários outros alertas em relação
ao aquecimento, né? É uma discussão que não é nova, ela não é tão antiga, mas essa discussão a respeito da necessidade de adoção de políticas públicas globais para evitar e se preparar para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, ele teve um início formal aqui no Rio de Janeiro, na Rio 92. Portanto, as nações ali naquele momento assumiram um compromisso e, infelizmente, desde então, nunca foi possível chegar a nenhum acordo com relação à redução das emissões. A gente, na ocasião da Rio 92, teve a aprovação da Convenção do Clima, e desde então nós temos as conferências das partes, né, que se reúnem anualmente. A gente vai ter aqui, ano que vem, essa conferência aqui no Brasil, em Manaus, mas infelizmente a gente teve lá atrás o protocolo de Kyoto, que não foi cumprido, e depois firmamos o Acordo de Paris, que também não vem sendo cumprido. Então, qual é a questão? Antes desse processo formal de discussão, se a gente volta aí para meados dos anos 80, segunda década dos anos 80, que antecedem essa conferência aqui no Rio, os alertas dos ambientalistas eram tratados como profecias do caos, né? Os ambientalistas eram ridicularizados. Vocês só veem problemas, vocês só conseguem enxergar catástrofes, tragédias, e era uma coisa como uma profetização do mal. Hoje nós já não estamos falando de uma profetização, né? Nós já estamos dentro dessa nova realidade. Nós já vivemos a era das mudanças climáticas e das grandes tragédias climáticas. E os cientistas do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, eles têm já alguns consensos, e um deles é que as mudanças climáticas já não podem ser evitadas nos padrões que elas se dão na atualidade. Então, nós, de fato, entramos na era das tragédias, e nada do que a gente possa fazer hoje evitará a ocorrência de tragédias como a que a gente assiste estarrecidos no Rio Grande do Sul, mas não só no Rio Grande do Sul, né? Simultaneamente, várias localidades do mundo têm vivenciado tragédias como incêndios em grandes proporções, atingindo áreas urbanas, consumindo casas, né? Expulsando as pessoas de suas residências, enchentes em várias localidades mundo afora, também, né, não só em razão do aumento dos índices pluviométricos das chuvas que têm afetado essas áreas, mas também o resultado desse processo que vem se acelerando do aumento do nível do mar. Então, nós já não temos um alerta, nós já não temos uma perspectiva futura. Nós vivemos uma era que, infelizmente, vai trazer muita desgraça, muita morte, muita perda patrimonial, e que vai produzir grandes massas de refugiados climáticos. Essa é uma expressão que a gente está acostumada, a questão dos refugiados, né? A gente está acostumado a tratar em razão das grandes guerras, ou mesmo das guerras localizadas, ou mesmo em razão de processos de vulnerabilização social extrema em países, por exemplo, africanos, mas agora nós temos uma nova categoria de refugiados, que são os refugiados climáticos, as pessoas que estão tendo que deixar as suas casas, abandonar os seus locais de moradia em razão de tragédias climáticas. E o problema é que a gente vai chegar ainda num momento em que o Estado, lato sensu, não vai dar conta de resolver esses problemas. Por enquanto, ainda a gente vê, né, a gente começa a assistir
agora que as águas baixaram no Rio Grande do Sul, a gente só vê as notícias relacionadas à necessidade de aporte de dinheiro. O governador está pedindo mais recursos, a avaliação é de que os prejuízos são de tantos bilhões, essa recuperação ela vai se dar pelas mãos do Estado. Mesmo os maiores liberais que hoje governam o Rio Grande do Sul e vários dos seus municípios, que defendem o Estado mínimo com todas as suas forças, hoje eles abandonam o Estado mínimo e pedem um Estado interventor, um Estado que recupere o capital, o Estado que recupere os contratos de concessão, de estruturas que foram concedidas para a operação do capital privado, a recomposição das moradias, do emprego, do pagamento de salários dos servidores, enfim, os liberais hoje estão deixando o liberalismo no Rio Grande do Sul para pedir o Estado máximo para a recuperação. Porém, em algum momento, quando essas crises tiverem porque a gente está falando agora do Rio Grande do Sul, mas nós vivenciamos em proporções distintas esse tipo de tragédia no Rio de Janeiro, na região serrana. Tivemos 2 ocasiões, em 2011, uma tragédia que atingiu praticamente todos os municípios da região serrana, mais de 1.000 mortos e desaparecidos. Recentemente, Petrópolis, novamente afetado, com quase 300 mortos novamente. Angra dos Reis, Bahia, enfim, é um cenário, Beth, que, infelizmente, é a nossa nova realidade. E ou a gente se prepara para isso, ou a gente vai tentar apagar os incêndios ou esvaziar as enchentes depois da tragédia materializada. Rogério, eu queria pegar exatamente aí do seu término. Você fala de uma nova realidade, mas você também faz uma crítica muito contundente ao comportamento de governantes neoliberais. Então, queria voltar exatamente nessa questão do Rio Grande do Sul, para destacar, e saber a sua opinião técnica, a possibilidade de erros administrativos. Quer dizer, governo que toma medidas para poder não haver uma prevenção ambiental, promover desmatamentos, governo municipal que não toma medidas administrativas para evitar a questão do aumento do volume de água na cidade, não ter nenhum cuidado. Então, eu queria saber de você, aonde entra o olho nisso, e principalmente os administradores públicos. Qual a sua responsabilidade diante de uma tragédia dessa natureza? Porque se isso está acontecendo, é porque governantes e o homem não estão sendo responsáveis. Então, nós mesmos. Então, eu queria saber de você sobre esse viés administrativo, a responsabilidade desses agentes políticos. Pois é, Jorge, é uma pergunta interessante e a resposta não é simples, Nada é simples, tudo tem uma complexidade muito grande. Porque se a gente pensa essa questão, cabe bem a aplicação de um ditado aí que foi construído dentro da discussão ambiental, que é o pensar globalmente e agir localmente. Pensar globalmente porque essa questão ambiental ela não tem limites. Toda a nossa organização social, sociopolítica e administrativa ela está limitada por territórios. Então, no nosso sistema federativo brasileiro, a gente tem a União, temos os estados e temos os municípios, cada qual administrando dentro do seu território. O limite da sua competência é o seu território. No âmbito global, com a consolidação dos estados-nação, a gente tem também os territórios, e cada país tem a competência para governar dentro dos seus limites. Mas os problemas ambientais, eles não têm limites territoriais. Então, nenhuma solução para esse tipo de enfrentamento, ela terá eficácia se
adotada unilateralmente. Então, não há nada que um prefeito, um governador, um presidente da República possa fazer de forma isolada que reflita de forma abrangente no que é a dimensão do problema ambiental. E por isso, então, a gente precisa que as Nações Unidas, elas, de fato, levem mais a sério os desafios que estão colocados para a adoção de regras globais para a diminuição das emissões de gases causadores do efeito estufa e também a adoção de políticas de repartição de recursos entre as nações mais desenvolvidas, que acumularam capital explorando os recursos ambientais das nações periféricas, né, que durante séculos serviram como mero fornecedor de matéria-prima dessas grandes nações e que, portanto, hoje são grandes porque usurparam recursos naturais dos países que foram colonizados durante séculos e que continuam hoje colonizados dentro de um sistema econômico que mantém ainda esse processo de exploração de matéria-prima, mas nós precisamos também de gestores responsáveis e comprometidos. E o que nós vimos no caso do Rio Grande do Sul então, um somatório dessas questões. Não dá para a gente dizer que os prefeitos, ex-prefeitos, ou governador e ex-governadores, alguma coisa que eles pudessem ter feito para evitar aquela ocorrência climática. Assim, eles poderiam ter feito alguma coisa que evitasse aquele índice pluviométrico. Assim, a interferência da política local, ela tem uma capacidade pequena de resultar na não realização de um evento climático extremo. Porém, se as administrações dos municípios, dos estados, elas não adotarem políticas que visem a mitigação e a prevenção para essas ocorrências, os danos das suas ocorrências serão infinitamente maiores. Então, olhando para o caso do Rio Grande do Sul, a gente tem ali um estado que já foi protagonista de boas políticas ambientais. A gente tem dali a memória de grandes ambientalistas, como José Lutzenberger. É uma figura que surgiu lá no Sul, lutando contra intervenções da ditadura para diminuir a proteção dos parques nacionais lá das Sete Quedas, para a construção da hidrelétrica de Itaipu. E o Rio Grande do Sul produziu grandes ambientalistas, né, que tiveram interferência na política nacional, grandes contribuições. A gente tem muito aprendizado com o Sul. Porém, nos últimos anos, o estado do Rio Grande do Sul, junto com Santa Catarina e Paraná, né, uma coisa que no meio dos estados da região sul, eles entraram na contramão de todo o processo de garantias ambientais, de proteção do meio ambiente que foram construídos em décadas passadas e se tornaram, portanto, porta-vozes de discursos negacionistas, de promotores de retrocessos nas legislações florestais. O Paraná aprovou, Santa Catarina aprovou há uns anos atrás um código florestal estadual que contrariava totalmente a legislação florestal federal, criando permissividades relacionadas à vegetação nativa, para favorecer o agronegócio, a expansão das monoculturas, das áreas de pasto. Então, a gente tem visto nos estados do Sul, e o Rio Grande do Sul é um exemplo também desse, porque o atual governo, ele destroçou a legislação estadual de meio ambiente. O governador Eduardo Leite desempenhou um papel
protagonista num desmonte absoluto da proteção florestal no Rio Grande do Sul. E o prefeito de Porto Alegre e os últimos prefeitos também não podem ser esquecidos, também desempenharam um papel que contribuiu muito para os resultados que a gente assistiu dessa grande tragédia, se omitindo com obrigações básicas de manutenção dos sistemas de comportas e de controle de enchentes, né? Porque o estado do Rio Grande do Sul viveu uma grande tragédia também de chuvas há praticamente um século atrás, e aquela ocorrência serviu de parâmetro para se criar sistemas para controlar essas enchentes. E esses sistemas, evidente, são sistemas que são subterrâneos, são sistemas que não aparecem, e muitas vezes eles existentes, a manutenção deles não é um tipo de obra que tenha visibilidade, é o tipo de obra que é cara e que não rende resultado eleitoral, porque é uma obra que é para você fazer e rezar para não precisar usar. Você fala, bom, vou gastar aqui milhões para fazer a manutenção do sistema que espero que eu nunca precise usar. E se nunca precisar, perfeito, o sistema está apto, nunca precisou, então vamos erguer as mãos para o céu e agradecer. Porém, quando a gente vê a soma, né, a gente vê a construção de um quadro de políticos que se somam a um movimento negacionista, negam a ciência, negam a educação, negam o conhecimento, tratam isso tudo como subversão, e ainda olham para o Estado como uma aberração e só pensam em entregar toda a operação dos serviços para o setor público, para a iniciativa privada, porque eles representam esse movimento, eles são eleitos exatamente para favorecer o grande capital, e aí soma essas duas configurações, né, de negacionistas privatistas, resulta exatamente no que a gente assiste no Rio Grande do Sul, uma tragédia grave, né, que, volto a dizer, como evento climático, ela não poderia ter sido evitada, senão por processos globais que não aconteceram, mas o governante atual, o governante de hoje, que não tem uma política pública clara, estruturada e com orçamento para mitigar e prevenir contra os eventos climáticos, esse político vai trazer prejuízos, ele vai favorecer a morte das pessoas, ele vai favorecer a perda de patrimônio das pessoas, ele vai favorecer a perda de capital público, porque o resultado que a gente vai ver é exatamente esse. Agora, o Estado brasileiro vai ter que despender um volume gigantesco de recursos para amparar situações que estavam até então estabilizadas, para construir casa para quem já tinha casa, para garantir emprego para quem já tinha emprego. A gente, então, é um processo que nos faz dar passos para trás, porque a gente tem muita gente no Brasil que não tem casa, então a gente precisa de políticas públicas de construção de moradias para abrigar quem não tem moradia. A gente tem muita gente no Brasil sem emprego, então a gente precisa motivar a economia para que gere mais emprego. Mas não, agora a gente tem que parar todos esses processos para devolver a casa para quem já tinha, para devolver o emprego para quem já tinha, para devolver a economia para quem já estava produzindo. Qual o tamanho desse prejuízo? Quanto que a gente vai perder de avanço da economia, porque agora a gente tem que fazer um socorro emergencial resultante de uma negligência criminosa de governantes que estão hoje e que estiveram recentemente à frente do Estado do Rio Grande do Sul e de algumas das prefeituras daquele estado. Não, perfeito, acho que você fez... Não, você fez o perfeito, né? Ele fez uma ligação aí importantíssima entre
as políticas públicas que muitas vezes não rendem votos imediatamente, porque você aposta e aposta em políticas que no futuro, né, tem uma permanência no tempo que pode superar até o próprio mandato, né, desses governantes, a falta de visão, né, do futuro. Seguindo nessa linha, você falou dos... Oi, você queria falar, Jorge? Não, eu queria comentar aqui o seguinte: o Rogério fez uma exposição tão didática, né, que os nossos internautas aqui estão comentando. Ah, tá. Queria aproveitar aqui para fazer um registro. O Josimar Azevedo, parabéns ao superintendente do IBAMA, doutor Rogério Rocco, pela aula. Vera Siqueira diz: Rogério Rocco, excelente escolha do canal. Então, Rogério, você realmente está tocando aí no pessoal, e de fato está mesmo. A discussão foi muito boa. Você não só expôs a problemática, né, mas também apontando, né, o efeito, né, mas a causa. Né, quem causou e por que causou. Então, isso é muito importante. Sim. Então, aqui o Henrique do lado está acompanhando a gente também. Rogério, seguindo um pouco nessa linha das responsabilidades, mesmo com todos os dados, as pesquisas, a realidade que escancara, né, os problemas ambientais, assim, a falta de responsabilidade com esse tema, o Congresso Nacional hoje, existe um chamado pacote de destruição ambiental, né, que parece que são 14 ou 15 projetos que estão em discussão no Congresso Nacional, que vão desde liberar novos agrotóxicos, liberar áreas da Amazônia para exploração de minérios, para afrouxar as regras de fiscalização e proteção ambiental, que são apoiados por senadores esses, até da direita, extrema-direita, né? E essas regras que até diminuem o poder de fiscalização do próprio IBAMA, né? Que é responsável por isso, por essa parte. Esses projetos, na sua visão hoje, mesmo com todas as catástrofes, com todos os alertas, com o Rio Grande do Sul, com todas a seca na Amazônia, né? Isso que é muito impactante, né? Exatamente. Como esses projetos hoje têm condições políticas de prosperar no Congresso Nacional? Beth, infelizmente sim. Realmente a gente às vezes acha que chegou no fundo do poço, mas o poço não acaba, porque a composição desse Congresso Nacional me parece a pior composição da história recente da democracia, né? Desde o fim do regime da ditadura militar, porque a gente teve aí com esse movimento que se deu aí desde o golpe sobre a ex-presidente Dilma, o surgimento de um movimento fascista que valorizou assustadoramente a estupidez, a ignorância. Então, a gente vê hoje no cenário uma gente burra, uma gente estúpida, uma gente asquerosa, que está alçada aos postos mais importantes da República, que estão com as maiores bancadas no Congresso Nacional, e que hoje me parece assim que assim, as redes sociais, né, elas permitiram que a proliferação da estupidez, da ignorância e da mentira ganhasse áreas muito grandes, porque antigamente antigamente não muito tempo atrás, mas antes das redes sociais, a gente tinha um controle social maior dos comportamentos a partir dos grupos sociais. Então, as pessoas que às vezes pensavam as piores coisas, elas tinham algum limite para a exposição, porque as formas de exposição eram mais presenciais. Então, você estava em grupos, você se expor dentro de um grupo que você não conhece bem como as pessoas pensam, é uma coisa mais arriscada. A rede social permitiu que essas pessoas operem no anonimato, que operem a partir de perfis
que não as identificam, né? Que são perfis com nomes e figuras fictícias, mas eu acho que foi naquela linha que acho que foi Nelson Rodrigues, né, que disse que a gente seria governado pelos estúpidos, né? Não porque eles são... não, como é que era? Não porque eles são mais fortes, mas porque eles são a maioria, alguma coisa assim, né, que dizia Nelson Rodrigues. Então, acho que eles identificaram, de fato, que eles são muitos e criaram uma identidade que acabou levando, né, muitas dessas figuras a espaços de poder. E é incrível como hoje a gente tem universos paralelos na nossa sociedade que produzem, que vivem de mentiras, de ficções, às vezes bem montadas, mas às vezes completamente idiotizadas, mas que são repartidas, que são compartilhadas e que fazem a cabeça de muita gente. Então, é assustador que, mesmo diante de uma realidade como a qual a gente vive agora, ela não afete em praticamente nada grandes massas da população brasileira, da população mundial e, evidentemente, toda a representação que ela tem dentro das estruturas do parlamento. E aí só isso para justificar que nada esteja servindo de exemplo para que a gente tenha alguma melhoria. Então, todo o pacote de maldades que o Congresso Nacional vem construindo nos últimos anos, destruindo a legislação ambiental brasileira, nada, absolutamente nada, tem servido para parar esse movimento. Isso é muito assustador, porque é um processo de contramão, né? Não adianta ganhar um governo como foi ganho pelo presidente Lula, se temos um Congresso que resolveu voltar à época do obscurantismo, né? Voltou lá para o século XIV e aposta numa fé cega e estúpida em contraposição às ciências, né? Os cientistas, os que têm informação, são considerados subversivos, porque pensam, porque refletem sobre as coisas. E os grandes sabedores são aqueles que têm resposta objetiva para tudo, né? Que numa frase consegue solucionar todos os problemas. Então, a gente vive um drama, porque o que a gente... toda tragédia tem até algum tempo atrás, toda tragédia trazia alguma resposta, né? Algum resultado. A gente teve a tragédia da região serrana, ela resultou num movimento do Congresso Nacional que aprovou a Política Nacional de Defesa Civil, estruturou uma política, por mais que ela ainda esteja engatinhando para ser implementada, mas o Congresso Nacional, naquele momento, ele se mobilizou e aprovou. Quando a gente teve aquele grande acidente com a Petrobras da Baía de Guanabara, foi aprovado pelo Congresso Nacional a lei do óleo, uma lei que passou a regular a atividade de produção do óleo. E agora, do Rio Grande do Sul, não está servindo para nada, assim. Infelizmente não está servindo para nada. Eu não sei se, né, em âmbito regional, a sociedade vai criar alguma maturidade, porque é evidente, o Rio Grande do Sul vai daqui a pouco sair do noticiário. Quando tiver a nova tragédia, em algum outro lugar, o Rio Grande do Sul vai sair do noticiário. Mas as pessoas que foram atingidas, os mortos não vão voltar à vida. Os desaparecidos, vários deles talvez nem sejam encontrados mais. Aqueles que perderam tudo levarão um bom tempo para recuperar, mas nunca se recuperarão do trauma da perda, da tragédia vivenciada ali. E quando isso sair do noticiário, essas pessoas estarão lá quase que sozinhas, conduzindo a recuperação e a reestruturação de suas vidas. E o noticiário vai se direcionar para mostrar alguma nova tragédia. Então, é lamentável que o Congresso Nacional esteja aprovando, como aprovou agora, a isenção de licenciamento ambiental para as monoculturas, como se a monocultura não fosse uma ação humana que repercute negativamente, extremamente,
de forma negativa no equilíbrio ecológico, resultando em vários processos que acabam consumindo os recursos hídricos de determinadas regiões, contaminando o solo e o lençol freático com as maiores cargas de agrotóxicos do mundo, porque o Brasil é o país mais bonzinho que tem no mundo para consumir agrotóxico, que os países que fabricam não consomem, mas tem no Brasil um bom cliente, porque aqui tudo é aprovado. Os piores agrotóxicos já foram banidos em grande parte do mundo. O Brasil recebe de braços abertos. Portanto, hoje, quem acha que se alimenta de forma saudável, comendo legumes, verduras e etc., está, na verdade, consumindo veneno. As estimativas que o brasileiro ingira 5 litros de agrotóxico por ano, cada brasileiro, e aí vai adoecendo, o aumento das doenças de câncer, enfim, é isso. Recentemente também aprovaram a exclusão dos campos como ecossistemas protegidos, porque a formação de campos não florestais, ela configura vários ecossistemas brasileiros e alguns biomas. Inclusive, os pampas, que são um bioma estritamente sulista, exatamente lá no foco da tragédia, já não tem mais proteção, porque na visão do legislador, se não tem floresta, não presta para nada. Quando tem floresta, para eles também não presta, né? Mas quando não tem floresta, o argumento é mais simples, de dizer, não tem floresta, as florestas continuam protegidas, mas os campos não são áreas que podem virar pasto sem problema. Então, a gente tem visto isso. Leis sendo aprovadas, diminuindo o poder de fiscalização, diminuindo a atuação do licenciamento ambiental, diminuindo a atuação do Poder Público Federal, porque no nosso sistema federativo, a influência política e econômica sobre agentes públicos municipais e estaduais é muito grande. Sobre agentes federais, ela é menor. Então, a ação do IBAMA, a ação do ICMBio em todo o território, ela tem uma garantia maior de eficácia, porque o controle político e econômico desses servidores, dessas estruturas, é muito pequeno, é muito menor. No âmbito dos estados, não, isso é muito mais, a incidência desse controle é muito maior. Então, qual é a política hoje do Congresso Nacional? Tirar competências do IBAMA, tirar competências do ICMBio, com um falso discurso de que estariam fortalecendo o protagonismo dos estados e dos municípios, mas, na verdade, é porque todo mundo sabe que você, quando passa as competências para estados e municípios, você está abrindo a porteira com muito mais facilidade para a boiada passar. Então, infelizmente, nós temos vivido nos últimos 10, 15 anos um processo de retrocesso que chegou hoje num patamar que é inigualável. Esse Congresso Nacional vai deixar graves prejuízos para a sociedade brasileira, que eu não sei quanto tempo precisaremos depois para recompor, se conseguir recompor, evidente, porque destruir, desfazer é muito mais fácil do que construir alguma coisa. Rogério, olha, sua fala foi para mim muito impactante. Tudo que você falou agora nessa última questão que a Beth levantou, né? E você tem uma frase que você pregou aqui, que essa tragédia não está servindo para nada. A tragédia do Rio Grande do Sul, como não serviu para nada a tragédia que aconteceu em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, que acontece todos os anos em Petrópolis, em diversos lugares do Brasil. E está muito claro para mim, no mundo todo, né, e aqui no Brasil em particular, é a questão realmente do sistema que nós adotamos, o sistema econômico, o capitalismo, que realmente só gera cobiça. A pergunta que eu ia te fazer, eu vou passar depois para a Beth, porque eu vou te colocar aqui a intervenção dos nossos internautas, que estão participando conosco aqui. Mas ainda nessa questão que eu estava salientando para você, da cobiça, né, essa semana, eu li um pequeno conto, não tem 12 páginas, um conto do Tolstói, que diz de quanta terra precisa o homem. E exatamente, né, o espírito é a cobiça que mata.
E é isso que no mundo inteiro, que o sistema capitalista não tem apresentado a solução para a humanidade. Esse sistema só consome, consome, e a sua fala é categórica nesse sentido, deixa isso muito claro para todos nós, e a preocupação do sistema que nós temos que escolher. Não adianta eleger o presidente Lula, um homem preocupado com a questão ambiental, preocupado com a qualidade de vida do ser humano, se o sistema como um todo não apresenta soluções. Então, Rogério, eu quero te agradecer, cara, da sua fala. Não terminou o programa, mas me deixou muito impactado o que você falou. Mas, ô Jorge, deixa eu pegar carona aqui no que você está falando para dizer o seguinte. Da mesma forma que a gente olha esse cenário do Rio Grande do Sul e a gente tira algumas conclusões. A primeira delas é que nós temos mesmo no Brasil uma infinidade de pessoas sensibilizadas, né? Pessoas que de fato se mobilizaram, estão contribuindo com dinheiro, com roupas, com bens dos mais variados. A gente viu que é um movimento nacional muito forte, muito grande, e a gente se espanta que no meio desse mar de solidariedade ainda apareçam, não em pequenas quantidades, os oportunistas que entram para se dar bem. Né? Um deputado lá que estava pedindo doação para uma ONG lá que é contra as ONG de combate às invasões lá de Goiânia, outras pessoas que criam falsas contas de arrecadação, né? E a gente olha para esse cenário e fala que gente cruel, que gente desalmada, né? Que gente desumana, pessoas que vão saquear as casas quando as pessoas saem. Então, assim, da mesma forma que nós temos essa pequena escalada de oportunistas que estão... É exatamente o que você falou, são pessoas que cobiçam, né? O cara cobiça os bens dos outros. Pô, o pessoal saiu da casa, eu vou lá, vou tirar alguma coisa. Ah, estão doando dinheiro, eu vou abrir uma conta e vou pegar alguma coisa para mim. Então, são pessoas que cobiçam, mas o sistema alimenta isso. E a impressão que eu tenho, Jorge, vendo aqui no Rio de Janeiro, as experiências como superintendente do IBAMA, diante de uma quantidade de empreendedores, de empreendimentos, de atividades econômicas, me vendo dentro de estruturas como eu tenho participado da Comissão Estadual de Controle Ambiental, que é um órgão do Estado que é um colegiado que discute a emissão de licenças para empreendimentos, e assim, é assustador você falar, é um órgão ambiental, é um colegiado formado por representações também da sociedade. Então, tem lá a representação do governo do Estado, tem representação do IBAMA, mas tem lá a Firjan, tem lá a ANAMA, que é a Associação Nacional do Município do Meio Ambiente, tem lá o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, e eu fico impressionado que as pessoas ali estão movidas pelo favorecimento do capital. Então, assim, eu tenho levantado algumas discussões relacionadas à preocupação com os licenciamentos, com as informações, com os dados que são trazidos, pedindo um pouco de cautela das pessoas para aprovar esses projetos, e a gente é atropelado. A representação do IBAMA e da UERJ são as duas únicas que questionam ali alguma coisa com mais qualidade, porque a maioria está ali sentada, eles não falam nada. Eles, no silêncio conivente, muitas vezes criminoso, eles legitimam um processo que, a meu ver, ao invés de ter aberto alguma sensibilidade do capital vendo essa tragédia, me parece que o capital agora quer acelerar o processo de tomada, porque ele está vendo que uma hora vai esgotar, e se ele não pegar o quinhão dele agora, ele não vai ter chance. Então, assim, é uma coisa assim, tipo, o mundo vai acabar daqui a 10 anos, deixa eu enriquecer antes disso, deixa eu acumular meu capital antes disso, porque senão eu não vou ter chance. É assustador, é exatamente isso que você descreve. É uma ganância, é uma fome de enriquecimento, de ganho, de multiplicação, que não consegue, assim, não tem humanidade nenhuma nisso. É um sistema completamente desumano. É a exploração não só da natureza, dos seus recursos, mas a exploração do homem pelo homem, né? A exploração da mão de obra, a exploração dos recursos ambientais. E eu estou vendo isso. Me parece que agora
o capital acelerou para ver se ele ganha mais antes que as coisas acabem. Rogério, sensacional a sua colocação, inclusive essa denúncia, né, da falta de preocupação de instituições, né, instituições que deveriam cuidar e não estão aí com essa preocupação. Mas eu queria fazer o registro aqui, Beth, dos nossos internautas, fazer a colocação e depois passar aquela pergunta, né, que é muito importante para você. Olha, a Lígia, que é a nossa colaboradora aqui, participa com a gente, a gente faz um registro aqui ontem do que aconteceu na Câmara dos Deputados, né, com relação à questão da ignorância que o Rogério falou, esses projetos de lei propostos pela extrema-direita, né, o ato de ignorância que levou uma violência da Comissão de Direitos Humanos, que levou, né, a deputada Zerontino parar a CPI, né, diante dessa situação. Quer dizer, é realmente insuportável. A Norma Serra, né, que é a nossa internauta, sempre conosco aqui toda semana, minha querida amiga Norma, ela coloca aqui a questão: a migração climática já é uma realidade no Brasil. Nesse ano de eleições, como cobrar efetivamente, e não só com o discurso dos candidatos e candidatas do Executivo em câmaras municipais? É uma questão que ela coloca, mas eu também quero passar para a Beth, para ver se a gente consegue fundir nesse finalzinho do programa. Para o Rogério, acho que vai ter que ter um outro programa, porque a sua pergunta da Beth, eu acho que é um programa inteiro. Mas, Beth, coloca. Não, é que a gente sempre no programa tenta discutir um pouco mais possíveis, né, saídas e tal. Ontem, nas Nações Unidas, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral, ele falou assim que a humanidade, os homens não estão em perigo, os homens são o perigo, né? Nós todos somos o perigo nesse sentido de que nós mesmos estamos promovendo a destruição dessa casa que é a casa de todos nós, né? O planeta é a nossa casa, é a casa do homem, né? Mas também há uma proposta e há estudos no mundo que tentam propor soluções, né, para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa, que promovem o aumento da temperatura do planeta. Então, nesse caos, nesse panorama do que a gente está passando aqui, qual seria o papel do Brasil, já que nós somos considerados o país que tem a maior diversidade de biomas e temos uma floresta potente que ainda está ali de pé na Amazônia? Qual seria o papel do Brasil? Ele tem algum espaço de protagonismo para propor soluções e para puxar talvez uma recuperação, um debate de como a gente não deixa o nosso planeta desaparecer? Bom, vamos lá, pegando as... Não desaparecer, mas ser um planeta onde o homem não poderá viver. Exatamente, eu ia pegar essa sua frase. Eu falei, o planeta vai ficar muito bem, ele não corre nenhum risco, o planeta não corre riscos, né? Ele já passou por outras eras de grandes mudanças, e o que ele costuma fazer é expurgar, como expurgou em determinado momento os dinossauros, em algum momento vai chegar a nossa vez de sermos expurgados, né? E a gente tem que lutar para que isso demore muito para acontecer. Assim, é muito difícil, Beth, de fato é muito difícil ter um olhar positivista diante desses cenários, porque o melhor caminho, o melhor de todos, é a conscientização. Se as pessoas se conscientizam das coisas, a chance da gente mudar as realidades, ela é muito maior. Mas eu fico pensando, como é que a gente conscientiza nos atuais cenários, né, dessas grandes correntes que tem aí de processos e universos paralelos. Agora, a parte disso, e mesmo a parte de todos os problemas que a gente vive internamente, de termos esse Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais que a gente tem, né, essa parcela gigantesca da população que aderiu ao negacionismo e um movimento gravíssimo que nos faz caminhar para trás. A parte disso tudo, de fato, o Brasil tem uma importância
global. Né? Assim, então, o Brasil tem experiências para demonstrar. A gente tem aqui a maior biodiversidade mundial, a gente tem uma infinidade de espécies de fauna e de flora, a gente tem um potencial de desenvolvimento de biotecnologias muito grande. E temos hoje um presidente que é respeitado mundialmente. Então, eu vejo que o cenário para o Brasil liderar esse processo globalmente, ele existe, ele está sendo bem explorado pelo presidente Lula, apesar de todas as dificuldades. É um esforço grande transformar e mudar esses comportamentos, mas eu acho que o Brasil, de fato, tem liderado. Eu acho que trazer a COP30 aqui para o ano que vem para o Brasil, e ainda mais para lá, eu fico pensando, como é que Manaus vai recepcionar tanta gente? Tem estrutura suficiente para isso? Mas depois a gente fica pensando, mas se fosse para ter estrutura suficiente, levava para São Paulo ou trazia aqui para o Rio de Janeiro, mas é bom que essas pessoas conheçam mesmo a realidade da Amazônia, né? De chegar na Amazônia e ver que a dificuldade lá é muito grande e que, portanto, a Amazônia precisa de investimentos em tecnologia para se desenvolver, não como o Rio e São Paulo, mas para desenvolver exatamente dentro do potencial que ela possui, que não é para explorar o ouro, que eles sempre saquearam durante séculos nosso ouro. Se eles têm hoje grandes reservas de ouro, é porque saquearam o Brasil, saquearam os países africanos e continuam financiando esse saque por aqui. Então, vamos mostrar para eles uma realidade, eles entenderem que a Amazônia é um universo que tem... eles vão para a capital. A capital é similar, é parecida com aqui, mas é evidente, parecida, mas em outras proporções. Eu acho que é uma oportunidade também da gente conseguir sensibilizar e exercer, de fato, uma liderança para conduzir as Nações Unidas a um novo caminho, a um caminho de descarbonização da economia, um caminho de investimento nas biotecnologias, nos potenciais que a gente tem nas florestas tropicais, que são gigantescos, para desenvolver não só combustíveis, mas desenvolver cosméticos, medicamentos, alimentos. Enfim, a gente tem aqui base para indústrias com tecnologias avançadas para melhorar as condições humanas. Mas aí, fechando, né, que acho que a gente já está fechando, se essa mentalidade vem no sentido de desenvolver essas pesquisas para multiplicar o capital, como é a visão da indústria farmacêutica, como é a visão da indústria de combustíveis, de alimentos, etc., não vai dar nada, não, realmente vai por água abaixo, privatiza tudo e lucra-se com isso. Então, de fato, para um novo mundo, uma nova economia, uma nova forma de existência, a gente tem que ter novos valores e a ganância e o capitalismo não combinam com essas novas perspectivas. Então, é uma luta grande, árdua, mas que a gente tem que travar e tem que levar essa discussão para que a sociedade comece a perceber que, de fato, o capitalismo não tem solução. Ele já deu todos os prejuízos que podia dar e realmente não dá para continuar investindo nesse modelo. Rogério Ronco, olha, sensacional conversar contigo, cara. Gostei muito, a Beth também. Eu acho que quem está nos acompanhando, todos nós, Rogério, parabéns, muito obrigado. Tá? Queremos agradecer a sua participação conosco num tema tão importante, tão difícil. E exatamente isso. O que está em jogo é o próprio destino da humanidade, né? E de um sistema que até então tem levado a felicidade para todos nós. Rogério, sua despedida final para o nosso público, velho. Maravilha. Obrigado, Jorge, obrigado, Beth, obrigado a minha amiga Lídia. Enfim, eu acho que, pegando aí também a pergunta da Norma, eu acho que a gente tem que, de fato, pressionar os nossos candidatos, a gente tem que valorizar aqueles que tenham não só já a incorporação do discurso, mas também tenham exemplo de práticas de comprometimento com novas formas de fazer política, novas formas de pensar o exercício das funções públicas. A gente tem que apostar nesses nomes para conseguir caminhar nas mudanças que nossas cidades, nossos estados, nosso país e nosso planeta precisam. Muito obrigado e até uma próxima ocasião. Obrigado, Rogério. Obrigado, Beth. Queremos também receber você muitas outras vezes, Rogério. Obrigada.
Gente, esse Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato de Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro. Tchau, tchau e muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Rogério. Obrigada.